Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Bom, então vamos tomar a nossa reflexão de hoje. Nós estamos meditando o terceiro parágrafo do 9º artigo da nossa profissão de fé, que reflete sobre o mistério da Igreja. E nesse parágrafo nós vamos falando sobre as notas fundamentais da Igreja: a unidade, a santidade, a catolicidade, a apostolicidade. Na semana passada nós encerramos a nossa reflexão sobre a unidade e hoje nós vamos falar sobre a santidade da Igreja. O catecismo, nessa parte, ele começa com uma afirmação que talvez possa chocar algumas pessoas, porque nós conhecemos os membros da Igreja, sabemos que somos todos pecadores chamados à santidade, mas o catecismo ele começa afirmando: a Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Ou seja, os nossos pecados, a nossa condição de pecadores não afeta a natureza de santidade da Igreja. Como que isso acontece? O catecismo explica que a Igreja é indefectivelmente santa, pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a Igreja como sua esposa, por ela se entregou com o fim de santificá-la, uniu-a a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Então vemos que pela obra de Cristo, o Santo, a Igreja, ela é indefectivelmente santa. E não poderia ser de outra forma, porque como nós já vimos meditando há algumas semanas, a Igreja é o corpo de Cristo. E em Cristo existe somente santidade. Como nós poderíamos dizer que o corpo de Cristo não é santo? A Igreja é, portanto, o povo santo de Deus, e os seus membros são chamados santos. A Igreja unida a Cristo é santificada por Ele e nele também se torna santificante. Vemos então um fluxo de graça que provém do Cristo cabeça, passa pela Igreja, o seu corpo, chegando a todos os seus membros. Por meio da Igreja, Jesus vai santificar os membros do seu corpo, os membros do povo de Deus, por isso também todos nós. Todas as obras da Igreja tendem, como seu fim, a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. É na Igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Então vemos que a força santificante que existe na Igreja, provindo de Cristo, é a disponibilidade dos meios de salvação. A nós não falta nada para que nós possamos ser santos. Ou, numa linguagem muito simples, nós não vamos ser santos se nós não quisermos, porque os meios para nos tornarmos santos, Jesus confiou à sua Igreja e estão acessíveis a nós. Já na Terra, diz o Concílio Vaticano II, a Igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita. Em seus membros, a santidade perfeita ainda é uma coisa a se adquirir. Munidos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos de qualquer condição ou estado são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade, pela qual é perfeito o próprio Pai. Também uma afirmação do Concílio Vaticano II. E é interessante ressaltar principalmente essa afirmação, porque aqui fala da vocação universal à santidade, né? Mas essa afirmação que nós temos no catecismo: cada um por seu caminho. Ou seja, não existe um modelo único de santidade. Cada um é chamado a se santificar dentro do seu estado de vida, respondendo pessoalmente ao chamado que Cristo lhe faz.
Então a santidade ela não vai uniformizar as pessoas, mas vai fazer santa a diversidade da vida de cada fiel. A santidade, ela tem uma alma, e essa alma é a caridade a qual todos nós somos chamados. A caridade, na verdade, ela dirige todos os meios de santificação, dá a eles a sua forma e os conduz ao seu fim. E aqui o catecismo ele toma uma meditação de Santa Teresinha do Menino Jesus, que penso que de fato nem poderia faltar numa meditação como essa, falando sobre a caridade como a alma da santidade. E eu leio da maneira como está no texto. Compreendi que a igreja tinha um corpo, composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho, os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares. Em uma palavra, que ele é eterno. Então, toda a vida da igreja, ela é um palpitar do coração amoroso. O amor, ele fecunda todas as vocações, de modo que nós possamos viver no nosso estado de vida o chamado que Jesus nos faz. Mas, enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da igreja, inclusive os ministros, devem se reconhecer pecadores. Em todos os membros da igreja, o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do evangelho até o fim dos tempos. Portanto, a igreja reúne pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. E aqui devemos tomar 2 cuidados. Não nos escandalizarmos de perceber que na igreja nós somos pecadores e por isso querer cobrar do irmão que ele seja perfeito, como se fosse um anjo, como se fosse um ser espiritual. Não, somos todos pecadores em via de santificação. Então, o outro perigo seria exatamente esquecer esse em via de santificação, e simplesmente aceitarmos que somos todos pecadores e vamos permanecer sempre assim. Não, dentro da igreja, nos reconhecemos como pecadores, mas vamos progredindo no caminho da santidade. Nós não podemos ficar parados nesse caminho. A igreja é santa, mesmo tendo pecadores no seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo da sua vida que seus membros se santificam. É subtraindo-se à vida dela que caem nos pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela. É por isso que ela sofre e faz penitência por essas faltas, das quais tem o poder de curar seus filhos pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Olha, aqui nós temos uma afirmação muito importante para nós compreendermos aquilo que nós dizíamos no início, como é possível que a igreja seja indefectivelmente santa se ela reúne no seu seio os pecadores. O fato é, quanto mais nós bebemos da graça santificante que Cristo comunica através da igreja, tanto mais nós nos santificamos. Quanto mais nós nos fechamos a essa graça, quanto mais nós a recusamos, tanto mais nós permanecemos como pecadores. Então, o problema não é a igreja não ser santa. O problema é nós nos fecharmos à santidade. Então, a igreja ela continua santa, apesar de reunir no seu seio os pecadores. E por fim, na meditação sobre a santidade, o catecismo nos fala sobre
os santos, aqueles que foram canonizados, aqueles que são proclamados como santos. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. Vejamos, quando a Igreja proclama que alguém é santo, ela faz o quê? Ela diz que essa pessoa praticou heroicamente as virtudes e viveu na fidelidade à graça de Deus. Às vezes nós vemos por aí algumas pessoas falando assim, mas como é que a Igreja proclama santos? São todos homens pecadores. Quando a pessoa fala isso, ela está julgando a partir da sua própria mediocridade, né? Ou seja, se eu não consigo progredir na santidade, até porque eu não me abro à graça de Deus, não posso dizer que todas as pessoas são assim. De fato, existem pessoas que são, sim, heróis, né? Grandes modelos da fé, porque realmente abriram seu coração a Deus. Então não sejamos medíocres de julgar as pessoas a partir da nossa pequenez, né? Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível da sua atividade apostólica e de seu elan missionário. Entre os santos se destaca a bem-aventurada Virgem Maria. Na Beatíssima Virgem, a Igreja já atingiu a perfeição pela qual existe sem mácula e sem ruga. Os cristãos ainda se esforçam por crescer em santidade, vencendo o pecado. Por isso, elevam seus olhos a Maria. Nela, a Igreja é já a toda santa. Então, Maria é um modelo daquilo que é a nossa vocação, daquilo que nós devemos ser. Assim, nós encerramos a nossa meditação sobre a santidade da Igreja e nós, no próximo programa, vamos começar a refletir sobre a catolicidade.